Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vós. Hoje gostaria de vos convidar a conhecer um pouco mais sobre o maravilhoso e extraordinário livro de Isaías. Vamos descobrir um pouco sobre o seu autor e o contexto histórico em que o livro foi escrito. Também verificar quais são os objetivos da mensagem de Deus através de Isaías e como se pode dividir o livro. O livro de Isaías é um dos livros que compõem a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra Bíblia deriva da palavra grega biblion, que significa livros, pois na realidade a Bíblia é uma coleção de muitos livros. Livros estes que estão divididos em duas grandes secções, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O livro de Isaías faz parte do Antigo Testamento, pois foi escrito antes do nascimento de Jesus Cristo. O Antigo Testamento foi escrito aproximadamente entre o ano 1500 a.C. e o ano 450 a.C. Originalmente foi escrito em hebraico e aramaico, numa grande variedade de estilos e intenções. Na verdade, o Antigo Testamento inclui textos de diversas naturezas: profecia, hinos de louvor a Deus, poemas, narrativas históricas, leis e até provérbios. Assim, tendo em conta o conteúdo e o estilo de cada livro, podemos agrupar os livros que formam o Antigo Testamento em 5 categorias. Livros da Lei, ou Pentateuco, são os 5 livros de Moisés, que falam sobre a criação de Deus e a formação de seu povo eleito, Israel. O grupo dos livros históricos, que é composto por 12 livros que relatam toda a história de Israel. O grupo de livros poéticos é composto por 5 livros, sendo estes escritos em forma de cânticos ou leitura poética. Finalmente, os livros proféticos, que se podem dividir em profetas maiores e menores. Note que o termo maiores e menores refere-se ao tamanho do livro e não à importância dos profetas. O livro de Isaías, por relatar a história de um dos profetas mais influentes e que mais profetizou na história de Israel, está incluído no grupo dos livros denominados profetas maiores, juntamente com os livros de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas antes de continuar, gostaria de relembrar que para que este estudo possa chegar a mais pessoas, é importante que subscreva o canal, deixe o seu like e divulgue nas redes sociais. Obrigada pelo seu apoio. Toda a mensagem da Bíblia é revelada e inspirada por Deus. No entanto, a revelação de Deus dá-se em momentos históricos precisos, com linguagem e símbolos próprios ao ambiente que recebe sua revelação, a fim de que sua mensagem seja perfeitamente compreendida. No caso de textos bíblicos, a inspiração veio de Deus, mas a escrita e a transmissão dessa revelação foi feita por homens, na linguagem de homens, com símbolos de homens, para tornar a mensagem revelada perfeitamente compreendida pelos homens. Assim, antes de entendermos a mensagem do livro de Isaías, precisamos de conhecer e perceber os bastidores, o pano de fundo em que foi escrito. É importante conhecer as referências históricas e políticas que estavam a acontecer nos dias em que o profeta realizou o seu ministério, as crises de fé que o povo enfrentava e os problemas sociais e económicos que Israel estava a atravessar. Tal esforço nos dá uma leitura mais apurada e mais clara do livro, o que nos permite conhecer melhor a ação de Deus na vida do profeta e do povo de Israel nesse período. O profeta Isaías é muito rico na mensagem que recebeu de Deus, porém o seu ministério está inteiramente interligado com alguns acontecimentos chaves da história de Israel, que inclusive definiram o seu ministério profético. No primeiro versículo do seu livro temos a informação que Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, era filho de Amós, que segundo a tradição judaica era irmão do rei Amazias, e assim Isaías seria primo do rei Uzias. Ou seja, ele seria de linhagem nobre e certamente vivia na corte real, desfrutando de alguns privilégios que lhe serviram de base e capacitação para ter o amplo ministério que teve. Sabemos ainda que ele profetizou em Jerusalém no reinado de 4 reis de Judá. Mas, para melhor situarmos no tempo e na história o ministério de Isaías, proponho recordar resumidamente a história da monarquia em Israel. Tudo começou por volta do ano 1051 a.C., quando o povo de Israel teve o seu primeiro rei, o rei Saul. O rei Saul reina sobre as 12 tribos de Israel, e o reino de Israel mantém-se unido no reinado do rei Davi e de seu filho Salomão. No entanto, quando a morte do rei Salomão, por volta do ano 931 a.C., o reino divide-se em 2, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ou Reino de Israel, era composto por 10 das tribos de Israel, que após a morte do rei Salomão apoiaram Jeroboão, um dos oficiais de Salomão. A principal cidade do reino era Samaria,
e a tribo de Efraim era considerada a líder do reino. No entanto, a história do reino de Israel termina no ano 722 a.C., quando o reino é conquistado pela Assíria e o povo é levado cativo e disperso por todo o território vizinho. Já o reino do sul, ou reino de Judá, era composto por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Estas tribos ficaram ao lado do rei Roboão, filho do rei Salomão. A capital do reino era a cidade de Jerusalém, e a tribo de Judá é considerada a líder do reino. Ao longo do tempo, o reino tem vários reis, alguns fiéis ao Senhor, outros não. No entanto, no reinado do rei Zedequias, por volta do ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém é invadida e conquistada pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o povo de Judá é levado em exílio para a Babilônia. Pela informação do versículo 1 do capítulo 1, o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados de 4 reis de Judá. O primeiro foi Uzias. O rei Uzias, que também era chamado Azarias, foi um rei obediente a Deus. Durante os 52 anos do seu reinado, Judá tornou-se uma nação forte e comercialmente próspera. A fama do rei Uzias estendeu-se por muitos lugares, por isso ele tornou-se orgulhoso. A sua ruína veio quando ele tentou assumir os privilégios do sacerdócio. Ele entrou no santuário e queimou incenso no altar do Senhor, algo que deveria ser feito apenas pelos sacerdotes. Como consequência deste ato, ele foi castigado com lepra, doença que o levou a ficar isolado até à morte. Então, seu filho Jotão sucedeu seu pai no trono. Durante o seu reinado, a Assíria começa a emergir como uma nova grande potência internacional. Ganha força e tenta expandir o seu território. Jotão foi um bom rei, temente a Deus, embora tivesse permitido alguns locais de idolatria em Judá. O terceiro rei desta lista foi Acaz, filho do rei Jotão. Acaz tinha 25 anos de idade quando começou a reinar em Judá e reinou de 731 a 715 a.C., cerca de 16 anos. Durante o seu reinado, a Síria e Israel fizeram uma aliança para combater a emergente Assíria, mas Acaz recusou-se a participar da aliança, e por causa disso, o reino de Judá foi ameaçado e invadido por tropas de Israel e da Síria. Em pânico, o rei Acaz pediu ajuda ao rei da Assíria, demonstrando assim falta de confiança em Deus, e isso trouxe sérias consequências para Judá. A decisão de confiar na Assíria começou a enfraquecer o reino de Judá, trazendo graves problemas económicos para o povo, devido ao pagamento de tributos para a Assíria. Durante o seu reinado, no ano 722 a.C., uma das profecias de Isaías se concretiza. A Assíria invade Samaria, o que leva ao fim do reino do norte. Todo o povo do reino de Israel é levado cativo e disperso por todo o território assírio. No geral, Acaz foi um rei bastante idólatra, principalmente no culto a Baal. Chegou mesmo a queimar um dos seus filhos em oferta aos deuses, e ainda partiu utensílios do templo e fechou locais de adoração a Deus. Depois de Acaz, assumiu o reino Ezequias, seu filho. No início de seu reinado, ele fez uma reforma religiosa, reinstituindo algumas celebrações que haviam sido abandonadas pelo povo de Deus. Tornou-se assim um dos melhores reis de Judá após a divisão do reino. No entanto, quando a Assíria começou a enfraquecer por causa de disputas internas, o rei Ezequias recusou-se a continuar a pagar os tributos e, como consequência disso, em 701 a.C., Senaqueribe, o rei assírio, invadiu as fronteiras do reino de Judá. Mas graças à confiança de Ezequias em Deus, aconteceu o grande livramento de Judá da invasão da Assíria. Embora muitas cidades de Judá tenham sido saqueadas nessa invasão, Jerusalém foi milagrosamente poupada. Embora este rei tenha procurado honrar e adorar a Deus, permitiu também determinados cultos aos deuses dos invasores assírios. Assim concluímos que o ministério de Isaías decorre durante o período do reino dividido, no reino do sul ao reino de Judá, de 750 a 686 a.C., aproximadamente, ou seja, durante cerca de 64 anos. Embora tenha vivido e exercido o seu ministério em Jerusalém, a sua mensagem dirige-se às duas casas de Israel, ou seja, ao reino de Israel e ao reino de Judá. Durante todo o tempo, em todos os momentos da história do povo de Israel, Deus chamou profetas, isto é, mensageiros encarregados por Deus para dar a conhecer a mensagem divina e manifestar, por meio de ações, a sua vontade.
Assim, conforme podemos visualizar neste esquema, o profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. E é bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que estes dois textos, um de Isaías e outro de Miqueias, são muito semelhantes. Podemos ver ainda que o profeta Oseias também foi seu contemporâneo durante algum tempo, mas Oseias profetizou principalmente sobre o reino do norte, já Isaías e Miqueias concentraram-se no reino do sul. A Bíblia menciona que Isaías era casado e pai de pelo menos 2 filhos, cujos nomes eram simbólicos e tinham um significado que se referia à própria mensagem do profeta. A missão que Isaías recebeu foi muito difícil, tendo em vista a desobediência e rebeldia que o povo se encontrava. O pecado de Israel e Judá havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiram os hebreus de forma geral e todos os povos vizinhos. Assim, a sua mensagem é uma mistura de repreensões, anúncios de maldições pela infidelidade do povo, com o conforto e esperança pela restauração futura. Deste modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. De forma resumida, vemos que os objetivos da mensagem de Deus através de Isaías são: anunciar o juízo de Deus diante do pecado, falar contra a idolatria e a falsa religião, denunciar a injustiça social e anunciar a vinda do Messias. De forma geral, o livro de Isaías pode ser dividido em 3 grandes partes. Nos primeiros 35 capítulos, o enfoque da mensagem de Deus através de Isaías é o juízo divino sobre Judá, Jerusalém e sobre todas as nações vizinhas. Esta é uma parte essencialmente profética, apresentando o juízo de Deus sobre todas as nações, mas também o Messias como um poderoso governante e rei. Os 4 capítulos seguintes são históricos, pois dão detalhes históricos relativamente aos tempos do rei Ezequias. A parte final, a partir do capítulo 40, é também essencialmente profética, descrevendo de forma gloriosa a restauração de Israel, mas ao mesmo tempo apresenta o Messias como uma vítima sofredora, mansa e humilde. E por fim o livro termina, descrevendo a glória futura do povo do Senhor. O livro de Isaías tem uma beleza poética e riqueza literária que encanta o leitor. Muitas expressões e palavras utilizadas não se encontram em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. No entanto, existem algumas divergências em relação ao autor do livro. As correntes teológicas mais antigas têm consenso de que Isaías é o autor deste livro, porém alguns eruditos modernos argumentam que houve pelo menos 2 escritores. Estes eruditos apontam diferenças de estilo e ênfase entre os capítulos 1 a 39 e capítulos 40 a 60. A principal questão reside na sua pressuposição de que é impossível haver uma previsão profética, ou seja, acreditam que é impossível prever com tantos detalhes a elevação e a queda da Babilônia, e saber até o nome do rei Ciro, mais de 150 anos antes dele viver. Contudo, convém relembrar que um dos temas principais do livro de Isaías é o poder que Deus tem de conhecer o futuro, de o revelar através dos seus profetas e de fazê-lo acontecer. Por isso, os escritos do profeta Isaías são uma das mais grandiosas produções teológicas do Antigo Testamento. Sua mensagem é profunda e parte de alguém que conhecia o ambiente onde estava inserido, de modo que, tomado pela inspiração divina, foi assertivo nas suas profecias, especialmente as que predisseram a vinda messiânica de Jesus Cristo. Nenhum outro profeta se referiu a esse facto com tantos detalhes como ele. Sua pregação foi marcada por uma paixão sacerdotal, descrevendo Cristo, seu serviço e sacrifício com muita clareza, sendo por isso chamado de o Evangelista do Antigo Testamento, ou ainda o Evangelho de Isaías. Seu livro também é chamado de o Livro da Salvação, sendo uma das mais importantes obras de literatura bíblica hebraica depois do Pentateuco. O próprio Jesus leu Isaías, conforme registado em Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 21. Jesus, ao ler estes primeiros versículos de Isaías capítulo 61, disse que essa profecia se cumpria nele, autodeclarando-se o Messias. Os escritos de Isaías mostram também que, apesar de enfrentarmos nesta vida situações difíceis e até aparentemente irreversíveis, como no caso da quase destruição do povo de Deus, ainda assim, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus vão além do pecado humano, do poder dos inimigos e das circunstâncias desesperadoras.
Assim, ao estudarmos o livro de Isaías, também nós encontraremos razão para ter esperança no poder eterno e na glória de Deus. Para terminar, gostaria de vos deixar a palavra do nosso Deus, registada em Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Obrigada por ter assistido até ao fim, que Deus o abençoe e até ao próximo vídeo.